13 de junho de 1984, uma data que para muitos italianos lembra uma imagem instantânea. Essa imagem é Roma, Via delle Botteghe Oscure, um endereço que por muitos anos representou o Partido Comunista Italiano. Afinal, o Partido Comunista Italiano tinha sua sede exatamente ali, na Via delle Botteghe Oscure. E, ao longo da Via delle Botteghe Oscure, há uma fila enorme de pessoas. Muitas pessoas em duplas. Há também duas pessoas muito particulares. Essas pessoas, em dupla, chamam-se Pino Romualdi e Giorgio Almirante. São, respectivamente, o presidente e o secretário do movimento social italiano. Eles estão na fila, junto com muitos simpatizantes, militantes comunistas e outros, para prestar homenagem ao grande líder do Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, falecido 2 dias antes após um mal súbito, um derrame que o atingiu durante um comício realizado em Pádua. São reconhecidos Almirante e Romualdi, mas ninguém os incomoda. Pelo contrário, alguém os convida a entrar, os pega pelo braço porque eles também estão ali, como tantos outros, para prestar homenagem, mas não a um amigo, e sim a um adversário. A senhora Almirante dirá que seu marido chorou quando soube do falecimento de Berlinguer. E dá para acreditar nela. Afinal, embora não fossem amigos, mas adversários, ainda assim adversários dignos de respeito, Almirante e Berlinguer falavam a mesma língua, a língua da moralidade, e acima de tudo, queriam uma Itália, cada um à sua maneira, feita antes de tudo por uma política séria. Vidas não paralelas, mas vidas, diríamos nos antípodas, as de Almirante e de Berlinguer. Em comum, tinham apenas uma coisa. Ambos descendiam de famílias de novidade. Berlinguer vinha de uma novidade da toga sarda, originário de Sassari. Aquela Sassari que também tinha dado à Itália Francesco Cossiga, de quem, aliás, Berlinguer era um primo distante, pois as mães que eram primas eram apaixonadas. Enquanto, no que dizia respeito a Almirante, ele era filho de nobres originários do Molise. Portanto, esse é o único ponto de contato entre os dois. No restante, vidas completamente diferentes. Almirante, que quando jovem chega a Roma, torna-se um entusiasta do regime fascista. Na juventude entra para o PUF, se forma em Roma, com uma tese baseada em Dante e na tradição italiana. E, acima de tudo, torna-se jornalista e redator não só do jornal de claras simpatias fascistas, Il Tevere, mas também de um outro jornal, um jornaleco, diríamos, chamado A Defesa da Raça. Um jornal que existiu por menos de 5 anos. Mas nesses 5 anos, ele promove o antissemitismo e o racismo à moda italiana. Um capítulo muito feio da nossa história. Bem diferente é o caso de Berlinguer, que, ao contrário, cresce em Sassari. Ele terminou o ensino médio em 1940 sem exames, pois a guerra havia estourado nesse período. Ele se matricula na universidade, mas não conclui os estudos. Em 1943, ingressa no Partido Comunista Italiano. Pouco antes do 8 de setembro, o 8 de setembro é outra data que divide a Itália e também nossos protagonistas. Um Berlinguer que fica em casa, na Sardenha, começa a organizar os jovens do Partido Comunista, levando-os a pedir pão e trabalho. A certo ponto, ele chega até a ser preso, falsamente acusado de ter organizado junto com outros o roubo e os danos a um par de sapatos. Almirante, por sua vez, está no lado oposto. Ele abraça a causa da República Social Italiana, a República Social Italiana de Mussolini, e chega até a se tornar chefe de gabinete de um ministro. Ele assinará documentos, algo que o perseguirá anos depois. Um manifesto contra os que se recusam ao alistamento, versão do Ordo Statu e do Iporto. Pinochet se entregará à clandestinidade, entre a vida oculta e carreiras opostas. Alguém que logo se torna a alma dos jovens da Federação dos Jovens Comunistas Italianos. E depois dali, carreira brilhante no maior partido de oposição. O outro, por sua vez, que não renega sua juventude fascista, como fazem outros naquela época,
Pelo contrário, continua defendendo suas ideias, a ponto de ser um dos criadores do movimento social italiano. O partido que por muitas décadas reúne os nostálgicos do regime e, em certo momento, também os nostálgicos da monarquia. Carreiras que de qualquer forma geram discussões. Vamos passar para Berlinguer. Uma vez que se tornou um alto dirigente do partido, pela primeira vez começou a levantar dúvidas sobre o que era a política do Partido Comunista Italiano, sobretudo no âmbito internacional e internacionalista. Quando em 1964 ocorre o grande golpe na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a destituição de Nikita Khrushchev e sua substituição por Leonid Brezhnev. Berlinguer está em Moscou com outros membros do seu partido nesse período. Ele faz parte da delegação italiana que, por vários dias, dialoga com os soviéticos e tenta entender o que realmente aconteceu. Ele voltará à Itália com uma versão conveniente dos fatos, mas perceberá que algo acontece. Ele dará início às bases do que será conhecido como o famoso rompimento em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o Partido Comunista Italiano tornando-se, se não rebelde, quase herege diante da ortodoxia soviética. Almirante também gera discussões porque faz uma carreira, inclusive política, bastante interessante, sobe os vários níveis, chega em certo ponto à secretaria do Movimento Social Italiano e se coloca de uma maneira completamente diferente em relação ao seu antecessor. É uma linha um pouco mais movimentista, porque abraça de bom grado as alas mais extremas. Também é verdade que durante a secretaria de Almirante, os dissidentes da Ordine Nuovo retornam ao movimento social italiano, que depois retornam simplesmente por uma questão de proteção política. Que tosco! GPR, uma questão ideológica. Está certo, mas o fato é que existe essa alma movimentista. Mas também há o movimento social italiano de terno e gravata, como era chamado na época. O movimento social italiano que se apresenta com a cara limpa, não mais com o braço levantado ou com discursos de cacetete e óleo de rícino. É um movimento social italiano que busca o eleitorado moderado. Em certo momento, a própria democracia cristã teme que o movimento social italiano possa corroer parte de sua base eleitoral. O movimento social italiano que, após anos de hostilidade, chega a se reconciliar até com os monarquistas. Os monarquistas atribuíam aos fascistas e neofascistas a queda da monarquia por causa dos 20 anos e da guerra. Pois bem, por um período, o Partido Monarquista passa a fazer parte da chamada Direita Nacional, a Grande Direita, que se propõe como um bloco único de caráter conservador, para conter o famoso perigo vermelho. Um movimento social italiano que, voltando a Berlinguer, que por sua vez age de maneira completamente diferente. É um Berlinguer que, quando consegue... Há muito tempo, a liderança do Partido Comunista Italiano faz com que ele se torne uma força de diálogo. Não só de oposição. Não é mais um Partido Comunista Italiano que sabe dizer apenas não. É um Partido Comunista Italiano que busca o apoio de outras forças políticas, que quer dialogar com o Partido Comunista Italiano. É o Partido Comunista Italiano que persegue o chamado compromisso histórico. É uma formulação que parte de alguns artigos escritos pelo próprio Berlinguer e que fica clara justamente nesses artigos. Ainda se os lermos hoje, já se passaram quase 50 anos, eles mostram a visão de futuro do político, Berlinguer. Ele já tinha entendido há muito tempo que o Partido Comunista Italiano tinha se encurralado, mesmo tendo uma forte presença eleitoral. De qualquer forma, era o segundo partido, em um país onde a DCI tinha maioria relativa, não absoluta, em um sistema proporcional, não majoritário. Odiero? Pois bem, Berlinguer tinha entendido e tentou buscar apoio na DCI, de forma a romper com a lógica dos outros. E isso era muito perigoso em termos internacionais. E trazer de volta pacificamente, pelo caminho eleitoral, o Partido Comunista Italiano ao governo, se não com ministros próprios, ao menos com um programa compartilhado, é o chamado Programa de Abertura. A política de Aldo Moro, a política que infelizmente morrerá com o sequestro e o assassinato de Aldo Moro.
Devia ser o momento para uma nova Itália que nunca vimos. Foi realmente uma pena. O próprio Berlinguer se mostrará não apenas um dos líderes da firmeza na negociação com as EBR, mas extremamente desapontado, por ter tido que ver cair o trabalho de uma vida dele e de Aldo Moro, a pessoa que ele estimava muito. No mesmo período, Pape, ao contrário, enfrentava grandes problemas. Problemas por causa do terrorismo. Porque, afinal, aparece o próprio almirante como sacador de um cheque de várias centenas de milhares de liras em favor de Cicuttini, um dos dois executores do massacre de Peteano, para que ele faça cirurgia nas cordas vocais para mudar a voz. Cirurgia necessária, pois Cicuttini foi o telefonista que atraiu os Carabinieri para a armadilha em Peteano. Além disso, há outras coisas ao longo do caminho de Almirante. Há muitos problemas, muitos escândalos, muitas armadilhas internas. E um desejo de trazer o movimento social italiano para fora daquele sistema chamado arco constitucional, que o excluía da vida política. Um exemplo disso é a eleição de Giovanni Leone para o Quirinale. Giovanni Leone assume o lugar de Saragat ao término do mandato de 7 anos de Saragat. Mas ao final de uma eleição particularmente longa e contestada, a eleição que deveria sancionar a vitória de Amitore Fanfani, mas Fanfani não consegue. Leone foi sugerido, mas não está disponível. Almirante declara por muito tempo que os deputados, senadores e delegados do movimento social italiano votarão sempre apenas em branco. Mas então todos passam a votar em massa no Leone. Pois bem, talvez também por esse motivo Leone será um presidente muito criticado. Um presidente que não agradará a ninguém. Um presidente que depois será forçado a renunciar pelo famoso escândalo Lockheed. Embora depois os resultados históricos tenham definitivamente minimizado o envolvimento da pessoa de Leone dentro do escândalo. Duas figuras completamente distantes. O próprio Berlinguer. Vamos para o outro lado. Ele tinha poucos amigos em seu grupo e era criticado até em seu partido, especialmente quanto à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao Bloco Oriental. Se pensarmos que durante a visita à Bulgária, Berlinguer em certo momento quase morreu em um acidente. Um acidente de carro que muitos descreveram como orquestrado pela KGB. Porque queriam eliminar um líder incômodo de um partido teoricamente satélite, mas na verdade dissidente. Depois, como falamos, ocorre o estranho. A ruptura é a declaração de independência substancial da política do Partido Comunista Italiano em relação a Moscou. Moscou que excomunga o Partido Comunista Italiano, eles os tratam quase como se fossem revanchistas. Portanto, uma política completamente diferente. Talvez também por isso, com a política de Berlinguer, com a política de distanciamento de Moscou, a aproximação com a DCI, uma consciência de governo, o Partido Comunista Italiano próprio atinge o auge. Em meados dos anos 70, chega quase a empatar com a DCI nas eleições nacionais, nas europeias. Logo após a morte de Berlinguer, acontece a histórica ultrapassagem. Mesmo que por décimos de porcentagem, então por muito pouco. Mas ainda assim é um resultado histórico. É um partido comunista italiano diferente, como o movimento social italiano, que não é mais nem o partido só dos nostálgicos, nem o partido dos burgueses mais extremistas. É um partido que quer entrar no governo, mas não entrará até a revolução de Gianfranco Pini, o famoso Delfino, aquele que cresceu à sombra de outros. Almirante e com a Aliança Nacional chegará ao governo em 1994. Vários anos depois da morte do próprio Almirante. Chegamos a 1984, ano das eleições europeias. Berlinguer, que vai a Pádua para fazer um histórico comício na Piazza della Frutta. Um comício com muita gente, foi muito marcante.
Ele vai para o hotel descansar entre os encontros. Sandro Pertini está em Pádua por compromissos institucionais. Quando fica sabendo que Enrico Berlinguer, que tinha sido seu companheiro, também de luta política, Pertini socialista, Berlinguer comunista. O velho Sandro insiste em ir ao hospital visitar seu amigo. Chega a tempo de lhe dar um beijo na testa, de se despedir antes que os médicos declarem a morte. De Berlinguer. É nesse momento que Sandro Pertini, o presidente mais amado pelos italianos, comove a nação. Dizendo, deixem pra lá, eu mesmo o levo de volta, levo comigo. Coloco ele no avião como se fosse um amigo. O filho, eu mesmo levo embora. O corpo de Enrico Berlinguer chega a Roma, é preparada a câmara ardente. E enfia... como tantos outros. Tem aqueles 2 mísseis, Romualdi, e principalmente Almirante. Ninguém toca neles, ninguém olha torto para eles. São 2 italianas como qualquer outra. E por que eles estão lá? Para prestar homenagem a um adversário digno, a um homem que havia levantado a questão moral. Ao fato de que não deveria haver uma política inclinada à propina, uma política que priorizava, acima de tudo, o resultado econômico pessoal. Nisso, Berlinguer e Almirante eram semelhantes. Eles queriam moralidade. Moralidade deve guiar os costumes políticos. Chega de administradores que se elegiam apenas para ter uma conta paralela. Chega de roubalheira. Era isso que ele queria. E muito provavelmente por esse motivo Giorgio Almirante entrou na fila como todos os outros. São sinais de uma política extinta, antes feita por escolas de formação. Os partidos tinham escolas de formação. Nelas se aprendia. Aprendia-se política. Aprendia-se os mecanismos da política, os regulamentos parlamentares, regionais e não só. Aprendia-se muito, também por grandes mestres. A política que hoje observa, com certa nostalgia e até comoção, as figuras de Berlinguer, Almirante e Andreotti. Porque, com todos os seus eventuais excessos, as contradições, talvez até as sombras obscuras aqui e ali, eram figuras bem diferentes, agora assumindo responsabilidades. Eram figuras que sonhavam com uma Itália com uma solidez interna e externa. Eram figuras que queriam um país bem governado e que não olhavam para as pesquisas. Essa é uma grande diferença, enquanto hoje todos os políticos de todos os partidos mantêm pesquisas e estilos próprios. Naquela época, não se dava atenção a isso. Não se ficava vasculhando as porcentagens das pesquisas de opinião. O importante era o essencial. Faziam-se comícios de praça. Faziam-se debates políticos na televisão. Desapareceram. E as pessoas gostavam disso. No final, quem votava em um partido ou em outro não fazia isso por filiação. Não fazia isso, obviamente, por interesse, fazia isso pelas ideias. Programas que depois eram implementados ou tentava-se implementar. Hoje, tudo é diferente e talvez possamos entender também nós, que votamos e talvez não sejamos filiados a nenhum partido. Porque se olha com tanta nostalgia para a Itália daquela época, que talvez fosse menor, menos tecnológica, com certeza, mas com mais ideias, com mais vontade, com mais desejo de fazer e com muita paixão. Até entre os bancos do parlamento.